Questão 15, CMC, primeiro ano. Leia atentamente a oração destacada no período a seguir. Um corte, primeiramente, logo em seguida nós temos: a estrela da ginástica artística foi protagonista por outra razão, que sua cabeça estava em conflito com o resto do seu corpo e a questão da saúde mental, e aí continua, né? Nós temos mais um corte. O fato é que a gente precisa ler atentamente a oração destacada, que sua cabeça estava em conflito com o resto do seu corpo e a questão da saúde mental. E aí a gente precisa conseguir aqui fazer uma classificação sintática. A questão número 15 da prova do Colégio Militar de Curitiba é exatamente isso. Classificação sintática. A gente precisa conhecer ali as orações, tá certo? As orações subordinadas. E aí, nesse caso, a gente precisa saber dizer qual é a classificação dessa oração que aparece aqui. E aí eu já adianto para vocês, essa é uma oração subordinada substantiva apositiva, tá certo? Ela tem a função de aposto para a oração principal, e esse aposto ele vem para exemplificar ou especificar um termo da oração anterior, tá certo? Que tem um valor ali de substantivo ou um valor pronominal. E aí o termo que a gente está especificando aqui nesse caso é o outra razão. Quando a gente lê ali aquele primeiro trechinho que diz: a estrela da ginástica artística foi protagonista por outra razão. Se para ali, beleza, tem o sentido completo, porém parece que fica faltando alguma coisa. E esse aposto, né, entre aspas, ele vem aqui trazer exatamente a explicação, a especificação dessa outra razão. Qual foi essa outra razão? Foi essa aqui que vem logo em seguida. Aqui, para a oração subordinada substantiva apositiva, a gente tem um outro ponto interessante para a gente observar, que assim, acaba servindo como um recurso visual de identificação. Esses dois pontos que aparecem ali logo depois de outra razão e introduzem essa oração subordinada substantiva apositiva, eles são característicos desse tipo de oração, tá? Então, geralmente, quando eles aparecem, logo em seguida aparece uma oração subordinada substantiva apositiva. Só que eu disse geralmente, tá certo? E eu vou mostrar aqui para vocês porque essa questão número 15 da prova do Colégio Militar, ela pega exatamente nesse ponto específico aqui da oração subordinada substantiva apositiva. Vamos à questão de fato então, tá? O enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa em que a oração abaixo apresenta a mesma classificação sintática da destacada acima. Bom, a classificação sintática da oração destacada acima é oração subordinada substantiva apositiva. Aqui, nas alternativas, aparecerão, né, 5 alternativas, onde nós temos orações também que podem ser subordinadas, podem não ser, e é esse o ponto interessante. Aqui, inclusive, eu tirei as alternativas de ordem para focar primeiro nas orações subordinadas e depois nos dois pontos, porque como se trata de uma oração subordinada substantiva positiva, e os dois pontos são ali uma dica visual para você identificar esse tipo de oração, a banca do CMC, nessa questão, pegou exatamente nesse ponto, dos dois pontos. Vamos colocar aqui algumas alternativas que tenham os dois pontos, e aí o aluno vai observar esses dois pontos e vai falar assim, não, é essa aqui, mas não é. Vou mostrar primeiro para vocês aqui as que de fato são orações subordinadas, tá? Então, a alternativa A. O pai falava irritado com a única filha que permanecia calada. Aqui nós temos uma oração subordinada. Só que não é uma oração subordinada substantiva, é uma oração subordinada adjetiva. E aí vocês estão falando assim, professor, você tá maluco? Tem o que ali? Que permanecia calada. O que tá ali? A conjunção integrante. Bom, conjunção integrante, como vocês bem sabem, né? Que e se introduzem ali a oração subordinada substantiva. E aqui na oração subordinada adjetiva, o que ele faz papel de pronome relativo, tá certo? E aí que tá, como é que eu vou saber se esse pronome relativo, se isso é pronome relativo ou se é conjunção integrante? Bom, tenta substituir por outro pronome relativo. Aqui no caso eu vou fazer a substituição por a qual, tá certo? Como a gente tá falando ali de a única filha, a gente vai substituir por a qual. Um outro pronome relativo. Se funcionar, é um pronome relativo e não uma conjunção integrante. Se for um pronome relativo, é oração subordinada adjetiva. Olha lá. O pai falava irritado com a única filha, a qual permanecia calada. Então observem que essa substituição é possível aqui. E a gente não perde o sentido. Portanto, esse que, ele não é uma conjunção integrante, ele é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa, que permanecia calada. Vai qualificar ali, de certa forma, o única filha, adicionando ali, né, uma explicação a respeito dela, tá certo? Então a gente tem aqui a primeira oração subordinada, não é uma oração subordinada substantiva apositiva. Quase esqueci. Vamos lá para a alternativa, então, a alternativa C. Como eu falei, eu vou tirar da ordem aqui, porque a alternativa correta para essa questão, inclusive, é a alternativa E, tá certo? Mas eu vou tirar da ordem, porque aqui nós também temos uma oração subordinada, tá? Mas aí, que nem eu disse, os dois pontos é uma dica fundamental ali para você seguir. Aqui a gente tem os dois pontos. Só que a oração subordinada que a gente tem aqui não tá depois dos dois pontos, como na positiva que a gente tem ali no enunciado, tá? Aqui a oração subordinada que a gente tem é essa.
resolvi questionar. Se eu falo ali resolvi questionar, o verbo questionar parece pedir um complemento, né? Esse complemento é o objeto direto. Como ele é introduzido ali sem uma preposição, ele é um objeto direto, é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto, tá certo? Um verbo transitivo direto pedindo o seu objeto direto. Nesse caso, o objeto direto desse verbo é uma oração, portanto, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Então aqui a gente não tem depois dos dois pontos. Aí você observou aqui a alternativa, você falou assim, tem os dois pontos, depois disso tem uma oração, é essa. Não, não é essa, tá certo? Outra aqui com os dois pontos que vai ser um pouquinho, essa aqui vai ser a gente vai pegar na regra dos dois pontos, tá certo? Porque aí a gente tem que consultar a gramática normativa para dizer exatamente isso, tá? Então na alternativa B nós temos, ó, do meio da multidão surge a pergunta, quem são eles? Aí você observou os dois pontos e falou assim, 2 pontos tá aqui, é essa. Só que não, tá? Só que não, porque esses 2 pontos que estão aqui, tá? Eles introduzem de fato a pergunta quem são eles, só que a gramática normativa do Evanildo Bechara, por exemplo, ele especifica esses 2 pontos aqui como uma introdução de notícia subsidiária, tá certo? Então assim, vem ali, do meio da multidão surge a pergunta. Que pergunta? A notícia subsidiária vem dizer qual que é essa pergunta. Então a gente tem essa construção ali dos 2 pontos, tá? Introduzindo essa notícia subsidiária. Eu coloquei entre aspas ali, porque esse não é um termo tão recorrente nas gramáticas, tá certo? Na alternativa D, nós temos também os 2 pontos. Você fala 2 pontos, é isso, só pode ser. Mas não, também não é. Aqui a gente tem os 2 pontos fazendo um outro papel que também é muito interessante, tá? E aqui é regra de 2 pontos, tá? Não é regra de oração subordinada nem nada. É regra de 2 pontos. Eu era um empresário e era uma grande dançarina. Ainda bem que ela preferiu se casar comigo. Então veja que aqui, esse ainda bem que ela preferiu se casar comigo, ele aparece depois dos 2 pontos. E aí a gente tem o seguinte, tá? Os 2 pontos como uma construção mesmo. E aí a gente tem os 2 pontos, o que vem antes dos 2 pontos, tendo uma entonação especial. Eu era um empresário e ela uma grande dançarina. E aí depois vem uma consequência. E isso também está descrito na gramática normativa do Evanildo Bechara, tá certo? Então nesse caso, aqui na alternativa B e na alternativa D, nós temos os 2 pontos que geralmente ali introduzem oração subordinada substantiva positiva, porém não é o caso. Aqui eles estão fazendo o papel só de 2 pontos mesmo, beleza? E aí a gente chega de fato na alternativa E, que é a alternativa correta, né? Sempre desejava a mesma coisa, que a sua presença fosse notada. Opa, temos os 2 pontos, que a sua conjunção integrante que, fazendo o papel de introduzir uma oração subordinada substantiva, que vem aqui trabalhando, né, como um aposto para o termo anterior. Olha lá, então, nós temos a oração subordinada substantiva apositiva, aqui, 2 pontos, conjunção integrante que, oração, tudo certinho, tudo se encaixando perfeitamente. Essa função de aposto para a oração principal, ali exemplificando ou especificando um termo anterior com valor de substantivo, que nesse caso é a mesma coisa, tá certo? Então, sempre desejava a mesma coisa. Tá completo, mas o quê? O que exatamente? E aí, nesse caso, esse aposto, né, entre aspas de novo, ele vem para trazer essa explicação, essa especificação do que é essa mesma coisa, beleza? Então, aqui para a questão número 15 da prova do Colégio Militar de Curitiba, né, do ano de 2021 para ingresso em 2022, no primeiro ano do ensino médio, a alternativa correta é a alternativa E.